Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1990. É de tarde, aproximadamente 17 horas, e me sinto bem feliz. Nada especial, estou com 8 anos, me mudei há poucos dias pra cá. Aqui é um lugar chamado Morro do Adeus, um morro do subúrbio do Rio. Na verdade eu não moro no morro e sim numa rua que dá acesso a ele. Essa rua chama-se Arapá. A rua é de paralelepípedo, muros na maioria baixos com 1 metro de altura. Minha casa era alugada nos fundos de uma vila que se resumia em quarto-sala, que era o meu quarto, banheiro e cozinha. Quando chovia muito, minha casa costumava ficar com água nas canelas, mas não era o fim do mundo. Eu na verdade vivia na rua onde estou agora, e daqui eu vejo bem o morro, poucas casas de madeira e muitas casas ainda no tijolo, escadarias e becos, muita gente nas lajes. A maioria são crianças e adolescentes soltando pipas e o restante são bandidos armados tomando conta do morro. Apesar de na maioria dos lugares isso pode soar como algo amedrontador, aqui isso é comum e não gera desconforto. Ao contrário, o polícia aqui é que traz tensão, talvez pelo fato de raramente aparecer, e quando aparece trazer confronto. Aqui é outro mundo, um mundo paralelo, e o poder aqui é o paralelo. Aqui tem um herói que não vem dos quadrinhos, mas toda criança queria ser. Que tem até identidade secreta, que é a de Arnaldo Pinto de Medeiros, mais conhecido por todos como o E. Ele é o chefe do tráfico de drogas aqui no Morro Popular, dono do morro. Ele é alto, forte, branco, cabelo russo, bem vestido, fala bem, veste roupas de marcas finas, diferente dos outros bandidos que sempre o acompanham, no geral os outros sem camisa e mostrando os cordões e armas. Ele sempre sorrindo, só vem aqui nos finais de semana, mas é querido por quase todos os moradores. Também, frequentemente mandava distribuir alimentos para os moradores, que na maioria são pessoas bem humildes e necessitadas. Ao seu lado sempre estava Alexandre, o Xande Negão, na época seu braço direito. Xande era alto e bem forte, negro, quase careca e sempre sorridente. Ele eu via com bastante frequência, sempre pagava fichas de flipper para mínimo. O Morro do Adeus geograficamente fazia parte do Complexo do Alemão, um conjunto de favelas da zona norte do Rio, porém era o único morro que não era liderado por um traficante conhecido como Orlando Jogador. Mesmo sendo de facção diferente do UE, eles tinham um relacionamento pacífico. Lembro que uma vez até ouvi em uma festa de aniversário das sobrinhas gêmeas de UE. Embora rolasse boatos que um não via a hora de tomar o império do outro. Eu ainda não tinha a menor ideia do que podia significar a vida em um morro. Entre meus amigos estavam Wagner Macu, moreno claro, cabelos encaracolados curtos e negros, devia ter 12 anos, era bem forte, já curtia discotecas e era do tipo namorador. Ele sempre foi meio louco, tipo gostava de brigar e brigava bem, não tinha muito medo de nada. Jacaré e Kiko, que na verdade eram Marcelo e Jorge, 2 irmãos. Marcelo tinha 8 anos, era moreno, baixo, cabelos pintados com água oxigenada, franzino e muito abusado, e Jorge tinha 13, era alto, forte, moreno, cabelo curto e muito educado. Os dois entendiam bem de mecânica, pois costumavam trabalhar com o pai na oficina. Rodrigo Cabeção tinha 9 anos, baixo, negro, muito falante e adorava pagode. E dali a algum tempo eu conheceria Leandro Sabino, caçula de uma família de 3 irmãos, moreno, 9 anos, sorridente, que adorava dançar break. Acho que se espelhava em seu primo Dudu, que mandava muito bem no break, até chegou a participar de comerciais e de grupo de dança. Leandro gostava tanto de dançar que receberia o apelido de DJ. Com exceção de Leandro, que morava na rua Aquiri, todos morávamos na Arapá, e costumávamos a brincar nas ruas até bem tarde da noite, de piquetá, esconde, queimado, bandeirinha e futebol. Enquanto isso, o imaginava como poderia tomar a área dominada por Orlando Jogador. Não seria nada fácil, porque além de pertencer ao Comando Vermelho, que era a facção mais forte naquela época, Jogador era dono de todas as favelas que integravam o Complexo do Alemão. Entre elas estavam Grota, Nova Brasília, Vila Cruzeiro, Baiana, Morro do Alemão, Favela de Inhaúma, entre outras. O E havia assumido a liderança do tráfico no Morro do Adeus e do Morro do Juramento após a prisão de seu padrinho no crime, que era o famoso Escadinha. Então o E resolveu se fortalecer para poder se tornar tão forte quanto o Jogador. Nessa época o tráfico no Rio não era tão bem distribuído em facções quanto hoje. Existia o CV, que dominava as principais favelas do Rio, e o TCP, Terceiro Comando Puro, e ainda havia muitas favelas neutras que não tinham nenhuma facção.
O E, que pertencia a TCP, resolveu invadir tudo que era favela neutra. Ele contava com forte poder bélico. Começou uma maratona de invasões. A lei era ou se alia ao UE ou perde geral. Assim ele conquistou liderança em mais de 15 favelas espalhadas pelo Rio. Entre elas estavam Para Pedro, Caju, Parque Alegria, Rocinha, Juramento, Adeus, entre outras, e tinha aliado como Cerro Corá, Acari, Amarelinho. Assim o E se fortalecia. Enquanto isso a gente ia crescendo. Nessa época começava uma onda de bailes funk em comunidades, e no Adeus não era diferente. Toda sexta e sábado tinha baile com Furacão 2000, Pipos e Caisboques, as equipes de som mais famosas do momento. Em dia de baile o morro lotava e os bandidos desciam. Assim cada vez mais a molecada ia se familiarizando com as armas e bandidos, já que muitos dos bandidos eram adolescentes do morro que rotineiramente jogavam uma bola com a gente ou batiam um papo. E como nessas invasões de favelas muitos morriam, o tráfico estava sempre atrás de mais adolescentes. Lembro que os primeiros a se envolverem foram Kiko e Jacaré. O padrinho do Jacaré era Vanderlei Orelha, marido de uma irmã de UE. Fato que fortaleceu a entrada de Jacaré no crime foi que Xande Negão havia sido morto em confronto com a polícia, e o Orelha, que algum tempo atrás tinha sido preso com o irmão caçula de UE conhecido como Nil. No ato da prisão, Orelha assumiu toda a culpa, falando que Nil era refém. Isso lhe deu grande conceito junto ao UE, e assim que foi solto assumiu posição de braço direito de UE, e devido a seus laços afetivos Orelha acabou aliciando Jacaré e Kiko para o crime. Jacaré, que já era abusado com uma arma na mão, virou mal em pessoa. Com 10 anos matou a primeira pessoa. Ele deu um tiro na cara de uma namorada porque ela o chamou de viado. Ficou logo conhecido no morro como o bebe do crime. Macu foi logo em seguida, e corajoso como era passou a fazer roubos de carro, e se tornou piloto de fuga dos chefes. Rodrigo Cabeção não entrou pro crime, mas vivia misturado com a bandidagem e frequentava muitos bailes pela cidade onde eram aliados de UE. Em um desses bailes no Morro Serra Corá, Rodrigo foi assassinado. Após o baile, alguns bandidos do Morro do Adeus que estavam lá no Cerro Corá, para fortalecer o movimento, partiram para uma casa velha no alto do morro para descansar e esperar o dia amanhecer. A casa era bem velha e ficava em uma ribanceira. Na verdade havia uma cilada para os bandidos, e nessa cilada Rodrigo tentou correr para os fundos, mas se deparou com o barranco e sem a menor chance foi arremessado lá de cima, e ainda seu corpo foi usado para tiro ao alvo. Ficamos sabendo através de um dos bandidos que conseguiu sobreviver. Tivemos a confirmação no outro dia com sua foto estampada no jornal O Povo. O primeiro amigo a partir. Enquanto isso, o UE tinha bolado o plano genial para tomar as áreas de Orlando Jogador. Ele simulou o próprio sequestro e entrou em contato com o jogador falando que policiais o haviam sequestrado e estavam exigindo 50 mil para liberar, e que no momento ele não tinha como disponibilizar. Jogador imediatamente começou a arrecadar o dinheiro. Havia ficado acertado que Jorge de Acari iria à noite buscar a quantia. Ao anoitecer entrou pela favela da Grota um bonde de carros e bandidos que foram recebidos como o bonde do UE. Jogador, sem imaginar, seria vítima de uma armadilha. Sua cúpula estava reunida no alto do morro. E logo recebeu Jorge e o bonde muitos bandidos muito bem armados. Jogador não havia percebido que estava em número desproporcional e nem imaginaria que alguém tentaria nada contra ele dentro do núcleo do seu império. Mas foi feito. E horas depois o UE invadiu a grota gritando que era tudo dele agora. O que ele não imaginava é como isso repercutiria no mundo do crime. Todo o CV se mobilizou em uma missão de vingar o jogador. Nos dias que se seguiram, o UE não conseguiu manter o controle do tráfico no complexo e passou a sofrer invasões constantes a seus morros, principalmente o do Adeus. Naquele momento tudo mudava de cara, as ruas já não ficavam lotadas de gente até tarde, e frequentemente havia bandidos rivais pelo morro. Não tinha hora para acontecer. De manhã à tarde à noite, tiros, muitos tiros e mortos. Então o UE foi preso em Fortaleza em uma pousada. Na cadeia ele fez uma aliança com um bandido chamado Celcinho da Vintém, e os dois fundaram uma facção denominada ADA, Amigo dos Amigos, que depois de um tempo receberia como membro também outro líder do crime chamado Linho. Com a morte de Eu foi celebrada uma missa em sua memória e elaborado inclusive um convite por sua família. O túmulo de Eu chegou a ser tido como ponto de destaque devido ao número de visitas que recebia.
e a beleza na qual foi preparado. Com a morte de Uê, Linho assumiu a liderança do tráfico do Morro do Adeus, mas nessa época Linho era o bandido mais procurado do Rio, e não podia estar presente constantemente no morro e deixou então o tráfico na mão do irmão de Uê, Valdo, mas na obrigação de prestar contas a ele, Linho. O problema é que Vado estava acostumado com muito, já que o morro era de seu irmão, e não achou justo ter que prestar contas ao Linho, então começou a desviar dinheiro do morro. A família de Ué tinha muito medo que alguns dos moleque que eram cria do morro ganhassem status com Linho, então Vado resolveu tentar aniquilar um que tinha grande chance, que era Kiko. Num certo dia Vado chamou Kiko e falou que o morro estava sendo invadido, ordenou que ele pegasse um carro e fosse até ao pé do morro para combate-lo. Imediatamente Kiko pegou o carro, um Monza Tubarão, e desceu, mas o único inimigo que o esperava lá embaixo na esquina da primeira rua que dava acesso ao morro, rua deserta com ar sombrio, janelas fechadas, bares também, dia nublado, eram dois homens soldados de Vado que fuzilaram o carro covardemente. Como os homens eram conhecidos, jamais ele imaginaria o desfecho que a situação teve. O que Vado não imaginou foi como essa história mexeria com a cabeça de Jacaré, que imediatamente começou a planejar sua vingança. Jacaré não tinha grandes chances na liderança do morro, com Vado e a família de Uê no poder, e nem poderia se vingar por seu irmão Kiko. Então ele olhou a situação de um ângulo mais completo e viu que mesmo que ele conseguisse tirar o poder da família de Uê, ainda tinha Wagner Macu no caminho, que tinha mais conceito e chance de chefiar o morro. Então Jacaré chamou DJ para uma aliança em busca de poder. DJ, que tinha se tornado tão cruel quanto Jacaré, topou de cara. Então os dois colocaram o plano em ação, num final de semana de baile em que a noite foi muito boa em faturamento e Wagner Macu era o responsável por certa quantidade de dinheiro. Eles, sem que fosse percebido, desviaram grana da parte de Macu. Na prestação de contas, Macu não conseguia explicar onde estava o dinheiro que faltava. Foi quando Jacaré e DJ chegaram acusando ele de desfalque, e falaram que já percebiam que ele fazia isso há algum tempo. Eles sabiam que numa boca quem dá volta não tem vez, e Vado já queria tirar Macu de seu caminho, pois também ameaçava seu domínio. Então Vado ordenou que Macu fosse morto e que não fosse dado um tiro porque ele não valia. Mate a pauladas. Meu amigo morreu, sem saber por que, pior, pelas mãos de seus ditos amigos. No alto do morro havia um campo de futebol de terra que dava para ver grande parte de Ramos, Bom Sucesso, e era ao lado de um despenhadeiro onde dizem que o corpo foi jogado. O fato é que até hoje não se sabe se foi realmente jogado ou picotado, como também era de costume fazer. Mas para Jacaré e DJ tudo ia muito bem. Eu já não reconhecia mais os dois, eles tinham um olhar negro de morte, uma cara fechada e um jeito sombrio. Com certeza não eram mais os meus amigos de infância. Mas para eles o plano seguia, agora tinha que tirar o morro das mãos da família de Uê. O que parecia que seria o mais difícil acabou sendo o mais fácil. Só precisaram ir até o Linho e contar que ele estava sendo roubado por Vado, que ordenou imediatamente a morte de Vado. No Morro do Adeus, Vado e seus familiares não tinham a apreciação que Uê conquistou, ao contrário, eles eram odiados, devido a muitos abusos contra meninas do morro na era Uê e mortes covardes como a de Kiko. Então juntou a fome com a vontade de comer. Jacaré e DJ voltaram para o morro com homens mandados por Linho e já chegaram matando quem achavam no caminho que fosse da família de Uê. Nessa foi alguns primos e o sobrinho Egberto, moreno de olhos cor de mel com marcas de queimaduras em grande parte de seu corpo. Jacaré e DJ assumiram a liderança do tráfico no morro, mas esse império não durou 2 anos. Os dói morreram fuzilados em confrontos com a polícia. Eu só sobrevivi porque me mudei de lá antes da guerra começar, apesar de estar sempre lá e ficar sabendo de tudo isso. Consegui ver a tempo que o herói era vilão que cada dia mais tira os filhos dos pais, vicia crianças em drogas, e faz da nossa cidade uma cidade de faroeste onde quem atirar primeiro é quem manda. Eu tenho fé que essas histórias vão parar de se repetir. Apesar de saber que se repetem a cada dia e que o Morro do Adeus é só uma favela entre milhares que tem pelo Brasil. Com centenas de Wagner, Rodrigo, Jacarés, Kikos e muitos outros, esses não foram meus únicos amigos de infância, embora a maioria tivesse o mesmo final. Enquanto isso o carioca segue cantando.
Na década de 70 o tráfico de drogas quase não existia, e os morros e favelas do Rio de Janeiro ainda não tinham donos, mas já naquela época existiam marginais muito influentes nos acontecimentos de cada localidade. Como esses marginais conseguiam essa influência? Na verdade, de uma maneira bem simples, eles utilizavam uma lição bem antiga, de um vilão-herói que todo mundo conhece. Sr. Robin Hood. Tirar dos ricos e dividir com os pobres, mas os vilões daqui, na verdade, que em sua maioria eram ladrões de banco, não dividia com os pobres. Apenas usavam uma pequena parte de seus ganhos para fazer churrascos e distribuir alimentos para a população que, além de muito carente, eram desassistidas pelos governantes, eles como ainda hoje acontece. Dessa forma, os vilões da sociedade eram heróis na comunidade. Com seguidores, admiradores. Eles também usavam esse poder para resolver problemas entre moradores, como pequenos furtos, brigas e desavenças até mesmo entre marido e mulher. Mas na década de 80 isso começaria a mudar. Roubar bancos estava ficando cada vez mais difícil. E as prisões cada vez mais cheias. Logo os grandes ladrões passariam a traficar drogas como maconha e cocaína, e acabaram descobrindo que roubar era muito trabalhoso e perigoso, e por outro lado traficar não, eles ficavam em suas comunidades, não incomodavam os ricos e logo a polícia não os incomodavam. Só um detalhe em relação à polícia: naquela época a polícia podia entrar em qualquer favela ou morro e nenhum bandido ousaria dar um tiro na polícia. A polícia não se envolvia com bandidos, e eles temiam a instituição. Ainda assim alguns bandidos donos de bocas de fumo insistiam no roubo a banco, talvez por adrenalina, ou por loucura mesmo, e quase sempre acabava preso. E justamente quase no final da ditadura o tráfico de drogas no Rio de Janeiro ganharia um apoio indireto do governo que frutificaria na maior facção criminosa de todos os tempos. De que forma isso aconteceu? Eles colocaram no mesmo presídio presos políticos bem organizados com ladrões poderosos na cidade. Os ladrões, que na maioria não tinham formação estudantil e eram de origens bem pobres, aprenderam com os políticos que, unidos e organizados, eles teriam um poder muito maior. E assim nasceu a Falange Vermelha com o lema de paz, justiça e liberdade. Essa facção depois passaria a se chamar Comando Vermelho. Uma situação que acontecia naquela época era que se um bandido líder do crime em uma favela fosse preso, ele continuava a mandar e nada acontecia na comunidade sem seu aval. E o tráfico da favela repassava parte dos lucros para o chefe preso. Em parte por respeito e em parte porque o chefe mesmo preso ainda era o mediador entre as compras de drogas e armas. Um dos fundadores do Comando Vermelho era um bandido conhecido como Escadinha. Ele era líder do tráfico no Morro da Rocinha e Juramento. Alguns seus seguidores eram dois irmãos que residiam no Morro do Adeus e traficavam em suas favelas. Eles eram conhecidos como Egnaldo e Hernaldo, e com o apoio Escadinha implantaram a primeira boca de fumo no Morro do Adeus. Egnaldo devia ter na época seus 17 anos e Hernaldo 13. Egnaldo era muito temido no Morro do Adeus, tinha fama de ser muito cruel. Na verdade eu não sou daquela época, mas segundo comentários que rolavam no morro até seus amigos o temiam. Já Hernaldo era inteligente e apesar de novo sempre fez uma política de boa vizinhança. Não se sabe em que circunstâncias Egnaldo levou um tiro que atingiu sua espinha e o deixou tetraplégico. Alguns boatos contam que foi um bandido de uma favela vizinha, conhecido como Orlando Jogador, que havia armado uma armadilha para Egnaldo. Com esse acontecimento Hernaldo passou a liderar o tráfico no Morro do Adeus e passou a ser conhecido como o UE. Naquela época ainda existia a fábrica da poesia e da Coca-Cola em Ramos, a paz ainda dominava e a única coisa que separava o Morro do Adeus do resto do complexo do Alemão era a estrada do Itararé. O UE tinha aprendido bem as lições com Escadinha e fazia a política Robin Hood como ninguém. Como sabia que no mundo do tráfico ninguém é confiável e todo aviãozinho quer chegar a dono, o que te faz um alvo constante? O UE colocou seus familiares quase todos no tráfico de forma indireta, controlando seus subordinados inclusive quando ele não estava presente no morro. Assim ficava muito difícil alguém tramar alguma coisa contra o UE, já que sempre tinha alguém bem próximo a ele nas redondezas.
Uê recebeu de Escadinha o direito de ser membro da facção Comando Vermelho. Escadinha era tão inteligente que certa vez usou um helicóptero para fugir de um presídio. Mas com o passar dos anos o tráfico cresceu muito. E todo mundo queria lucrar com esse negócio. Foi quando alguns policiais passaram a participar, alguns direto e outros indiretamente, no tráfico. O que abriu os olhos dos bandidos em relação ao medo que alguns ainda tinham em relação à instituição. Estando mais em contato com os polícias, eles passaram a perceber que o poder bélico da polícia não era tão grande assim. Já que na maioria das vezes tudo que um policial portava era um revólver calibre 38. Alguns chegavam ao ponto de ir de viatura ao morro para beber com bandidos e receber o famoso arrego, eram mais que cúmplices, eram amigos mesmo em alguns casos. Um dia Escadinha foi preso e passou para Uê a responsabilidade de liderar também seus morros. Talvez tenha sido isso que fez nascer em Uê o desejo de ser dono de todos os morros ao alcance de seus olhos. Na cidade do Rio nascia outra facção, o TC Terceiro Comando. Esse surgiu de alguns bandidos que não faziam parte do Comando Vermelho, mas temiam algum tipo de represália. Um dos membros do TC era conhecido como Jorge de Acari, líder do tráfico nas favelas do Amarelinho e Acari. E esse, apesar de pertencer a outra facção, era aliado de Uê. Na década de 90, grande parte do Rio de Janeiro já pertencia ao tráfico de drogas. E grande parte da liderança dos morros era jovem, que ainda prestavam conta aos líderes presos. Mas com um pouco mais de independência nas ações. Uê foi um pioneiro em muitas coisas no tráfico. Foi um dos primeiros a implantar pagodes e bailes funk na comunidade. O que fazia mais que triplicar o movimento no morro. Lembro-me que na Mi9 a rua tinha baile. E cerca de 500 metros no mínimo da rua ficava lotado de gente dançando funk. E o sobe e desce no morro era intenso. Os bandidos ficavam na rua mesmo. Como se fossem pra guerra. Armas de grosso calibre, tiros de traçante, uma bala que parece estar acesa no ar, eram constantes já naquela época. Uê mantinha uma relação pacífica com Orlando Jogador, que era o dono da maioria das favelas vizinhas ao Morro do Adeus. O Morro do Adeus faz parte de um conjunto de favelas conhecido como Complexo do Alemão. O único morro que Jogador não controlava era o Adeus. E por outro lado, tudo que Uê desejava era ser dono de todo o complexo. Então todo mundo sabia que bastava uma leve brisa para dar início a uma guerra, que mudaria a rotina de todos os moradores de toda aquela região. Uma das coisas que impedia o confronto era porque os dois faziam parte da mesma facção. E um confronto desses iria causar grande impacto na facção. Então Uê começou a dar sinais que isso não demoraria a acontecer. Ele começou a se armar de forma que o tráfico ainda não está acostumado ainda naquela época. E deu início ao famoso bonde, grupo armado de bandidos, e logo começou a invadir todas as favelas sem facção ou aliadas ao terceiro comando, onde não tivesse grande poder de resistência. A estratégia era ganhar o maior número de favelas e bocas possíveis, para ter um número ainda maior de bandidos ao seu comando e um número maior de armas. Ele estava montando um exército. E assim ele foi tomando e controlando favelas como Adeus, Juramento, Rocinha, Caju, Parque Alegria, Para Pedro, Inhaúma, Cerro Corá, entre outras. No Morro do Adeus 95% dos moradores gostavam dele. Diferente dos bandidos de hoje. Na maioria das comunidades hoje controlada pelo tráfico, os bandidos se impõem através do medo. O que de certa forma funciona, mas a primeira chance que um morador tiver de entregar o bandido vai fazer. Já lá no Adeus geralmente o morador abria a porta de sua casa para acolher o Uê. Ele costumava distribuir cestas básicas, brinquedos nos dias da criança e Natal, dinheiro para todos que precisavam. Para a comunidade pobre e desassistida socialmente era um herói e não um vilão, e por isso ele foi o dono do morro por mais de 15 anos. O que é muito raro no mundo do crime. Na verdade,
Isso só mudou porque ele cometeu um erro, que é corriqueiro no mundo do crime: esquecer que tudo tem limite. E nem mesmo no crime você pode tudo. Isso aconteceu quando ele resolveu tomar o complexo. Assim como o eu jogador também tinha a família no apoio ao tráfico. E grande influência principalmente nas favelas da Grota, Nova Brasília e Morro do Alemão. Então em certo dia Jorge de Acari ligou para Orlando de jogador e falou que polícias da região haviam prendido o e queriam certa quantia para não matá-lo. Esse jogador poderia ajudar com certa quantia. É claro que isso era tudo que jogador queria, o fim de Uwe e a possibilidade de tomar o adeus, mas por outro lado, como os outros membros da facção viriam caso ele não ajudasse? Como uma traição. Coisa que raramente era tolerado na facção. Então o jogador se propôs a ajudar. Ficou marcado para a noite daquele dia que Jorge fosse até a grota onde jogador esperaria com o dinheiro. Dito e feito, à noite Jorge foi à favela com um bonde fortemente armado. E ao chegar, conte-se que os bandidos lá presente falaram é o bonde do Uwe. No encontro onde seria para jogador entregar o dinheiro para soltar o Uwe. Jogador foi assassinado. Orlando jogador e seu bando foram cercados por uma roda de traficantes do bonde do Uwe, mas como ele não esperava o que estava por vir, não se preocupou. A ordem de Jorge era atacar quando Orlando atende-se o telefone e disse-se alô Uwe. E foi dito e feito. Por volta de meia-noite o telefone de Jorge tocou e ao passar para jogador. Foi quando o jogador trocou o fuzil de mão para atender o celular, ficando ainda mais vulnerável, e ao dizer alô Uwe, foi fuzilado ele e seus homens de confiança. Horas depois Uwe entrava na favela para confirmar o acontecimento e gritar aos sete ventos que o complexo agora era do Uwe. Agora o Uwe teria que enfrentar os outros membros da facção, sobre sua atitude. Mas nada mudaria o que já estava feito e o complexo agora era dele. Pelo menos foi o que ele pensou. Após uma intensa discussão entre os cabeças do Comando Vermelho, os líderes da facção acabaram não condenando o Uwe. E então estava tudo resolvido. Mas a história não acabará aí. Os líderes do Comando Vermelho que estavam soltos administrando os morros não concordavam com o fato. E então tomaram uma decisão. Uwe mudaria a história do tráfico no Rio. Os até então donos parciais dos morros, já que prestavam contas aos encarcerados, desligaram-se de seus líderes presos e fundaram o CVJ Comando Vermelho Jovem, inimigos mortais de Uwe, e juraram que vingaria o amigo Orlando jogador. Foi só então que Uwe percebeu o tamanho da besteira que tinha feito. O complexo foi rapidamente tomado pelos CVJ da favela do Jacarezinho e Manguinhos, Mandela e Varginha, que eram próximas, e ficou como dono um jovem que era de confiança de jogador chamado Marcinho VP. Começava ali a maior guerra que já aconteceu no tráfico do Rio de Janeiro. A guerra entre o Morro do Adeus e o resto comando jovem foi sangrenta e constante por anos. Era frequente ver bandidos do Alemão invadindo o Morro do Adeus. Mas não conseguiam tomar, pois o apoio ao Uwe era muito forte no morro. Mas isso estava para mudar. Devido à guerra, o Uwe se tornou o bandido mais procurado do Brasil. Aí não demorou para a casa cair. Foi preso em Fortaleza em um hotel 5 estrelas. Quando foi preso, ele era o bandido mais forte e poderoso do Rio de Janeiro. Nessa hora os inimigos dele se arrependeram de terem se desligado dos líderes presos. Porque lá dentro do presídio ninguém mandava mais que eles. Seria a chance de matá-lo. Mas não foi dessa vez. Na cadeia o Uwe ficou ainda mais forte. Lá ele se aliou ao Celcinho da Vintém e fundaram o ADA, amigo dos amigos, e nessa facção entrou bandidos do TC, do CV e neutros. Alguns bandidos do TC não queriam se aliar ao ADA, e então esses remanescentes mudaram o nome da facção para TCP, Terceiro Comando Puro, e no Rio a chapa esquentou. Pois o Uwe nunca esteve tão forte. E começaram a invadir tudo que era favela. ADA crescia em controle e poder no Rio. E parecia que ninguém podia parar o Uwe. Mas alguém pararia.
Algum tempo depois foram presos Marcinho VP e depois Fernandinho Beiramar, líderes atuais do CV, que devido aos ataques do ADA voltou a ser uma facção só, agora chamada de CVRL Comando Vermelho. Rogério Lengruber. O E havia se tornado então o maior traficante de drogas e armas do país, e segundo a imprensa o maior concorrente direto de Fernandinho Beiramar, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre eles. Uma rebelião provocada por traficantes do CV colocaria um ponto final nessa guerra. Acompanhem a reportagem publicada na revista Época Online. A ordem foi clara. Ninguém entra enquanto o serviço não estiver feito, avisou Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Do lado de fora dos muros da penitenciária Bangu 1, cerca de 300 soldados da Polícia Militar e policiais do Batalhão de Operações Especiais aguardavam o desfecho da rebelião. Tratava-se, na verdade, de um acerto de contas, que acabou com 4 traficantes mortos. O primeiro foi Hernaldo Pinto Medeiros, o UE, principal concorrente de Beiramar na distribuição de drogas no Rio de Janeiro. Depois de torturado e esfaqueado, o UE foi abatido a tiros e seu corpo incinerado em meio a uma pilha de colchões e cobertores. A turma de Beiramar eliminou outros 3 integrantes do bando rival, o Carlos Roberto da Costa, o Robertinho do Morro do Adeus, Vanderlei Soares, o Orelha e ambos cunhados de UE, e ainda o braço direito do traficante, Eupídio Rodrigues Sabino, o Robô. Depois das execuções, uma escuta telefônica flagrou a conversa de Beiramar com um amigo. Repetindo a letra de um funk de sucesso, ele avisou: "Tá dominado, tá tudo dominado." Falava da briga de quadrilhas, mas podia estar falando do sistema carcerário brasileiro. Para cumprir sua matança particular, no presídio supostamente de segurança máxima, seu bando conseguiu 4 pistolas e uma escopeta. O cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona norte do Rio, tem uma nova atração, a sepultura do traficante Hernaldo Pinto Medeiros, o UE. Sob 2 colunas romanas e um anjo barroco, a família instalou há dias no local um retrato em bronze de UE. Na peça, o traficante tem as mãos algemadas, e com os polegares, faz o sinal de positivo. Instalada na Alameda Central, a 30 metros da entrada principal do cemitério, a sepultura de UE também chama a atenção pelos arranjos florais. Parentes do traficante decoram o jazigo pelo menos uma vez por semana, com flores artificiais e naturais. UE foi morto no presídio Bangu 1, Zona Oeste, em 11 de setembro do ano passado, por inimigos da facção criminosa CV, Comando Vermelho. Tinha 34 anos. Era o principal líder da facção ADA, amigo dos amigos, aliada do TC, terceiro comando, na guerra do tráfico disputada com as quadrilhas do CV. Para instalar a sepultura na ala nobre do cemitério, a família de UE gastou R$44 mil, informou a administração. O carneiro, local onde o caixão é depositado, segundo o jargão funerário, custou R$35 mil. É perpétuo. Os restos de UE não serão retirados da sepultura 3 anos após o enterro, como acontece com os corpos colocados em carneiros temporários. Os demais R$9 mil foram gastos com obras. A sepultura de mármore também se destaca das demais pelo tom claro. Os jazigos e mausoléus vizinhos são negros e antigos. Muitos estão abandonados. Na tampa do jazigo de UE há vasos de mármore, com rosas, margaridas e monsenhores naturais e de plástico. As letras com os nomes do traficante do sobrinho Egberto, cujo corpo também está no jazigo, são douradas. 2 colunas romanas sustentam um arco, sob o qual foi colocado um anjo barroco de bronze. Para garantir a limpeza diária da sepultura, parentes do traficante pagam R$150 por semana aos coveiros do cemitério, segundo a Folha apurou hoje no local. As visitas dos parentes costumam acontecer sempre às segundas-feiras. Os funcionários disseram que costumam rezar à beira do túmulo a mulher, as irmãs de UE e várias crianças. O sobrinho enterrado no jazigo foi morto em uma chacina ocorrida em fevereiro deste ano. Egberto tinha 17 anos, e segundo a polícia, integrava a quadrilha de traficantes do Morro do Adeus, Ramos, Zona Norte, principal reduto do Tio e onde a família vive até hoje.
E mesmo depois de morto o Uê ainda foi notícia. Anos depois de morto e enterrado, bandidos invadiram o cemitério armados de fuzil e pistolas e fizeram disparos contra o túmulo e jogaram pelo menos uma granada. Essa rebelião aconteceu dia 11 de setembro de 2002 e terminou dia 12, dava fim ali à vida e à história de Hernaldo Pinto de Medeiros, o Uê. Alguns jornais noticiaram que um agente penitenciário conhecido havia feito um leilão na penitenciária, e teria vendido as chaves das celas por R$200 mil, e ainda que um traficante aliado de Uê, o Celcinho da Vintém, teria o traído, em troca de ser recebido na facção Comando Vermelho, porém a grande cúpula da facção teria o rejeitado. No Morro do Adeus correram boatos na época que Uê havia se convertido religiosamente e por isso não se interessou em cobrir a oferta feita pelo Comando Vermelho. A verdade é que a morte de Uê foi tão brutal que as fotos chocam e por isso resolvi não postar, mas podem ser encontradas na internet. E outra coisa que parece certa nessa vida é o ditado do aqui se faz aqui se paga. E que os detalhes e porquês, verdades e mentiras dessa história nunca serão reveladas. Após a morte do Uê, por um tempo o morro parou de ser invadido, porém pouco tempo depois da morte de DJ e Jacaré os traficantes do Comando Vermelho enfim conseguiram tomar o morro. Mas agora os tempos são outros, no complexo não existe mais um dono só como na época de jogador, e nenhum outro bandido teve o apoio e admiração que Uê tinha no Morro do Adeus. Nunca esteve tão presente nas comunidades o Império do Medo, nenhum desses personagens são heróis, mas nas comunidades pobres e carentes eles ainda são os únicos exemplos a serem seguidos.